Talvez você saiba que o Bowser é pai, mas você sabe quantos filhos ele tem? Ou ainda, você faz ideia de quem são os irmãos do Mario? Será que o Mario tem filhos? Pois é, galera, agora com o sucesso do Super Mario Bros. O filme que vem batendo recordes de bilheteria, muitas perguntas têm surgido a respeito do bigodudo mais famoso dos games. Dúvidas, inclusive, sobre o próprio bigode dele. Então, como a gente não é nem um pouquinho curioso, só que não, a gente pesquisou e descobriu um monte de informações maneiras relacionadas ao Mario, além de outros personagens da franquia, como Bowser, o super vilão Rei dos Koopas. Então, fica ligado! O Super Mario Bros. Tem uma franquia com mais de 200 jogos e mais de 680 milhões de cópias vendidas desde que foi criado. Cada jogo novo que era lançado trazia novas informações sobre o Mario, expandindo cada vez mais o mundo dele, indo desde aventuras no Reino dos Cogumelos, até mesmo recuperar as Estrelas do Poder em uma jornada interplanetária. Sem falar, é claro, das alucinantes e emocionantes corridas de karts da Rainbow Road. Ou ainda ter que salvar a Princesa Peach de um casamento forçado com o vilão Bowser. Enfim, a diversidade de aventuras é enorme e a gente ama muito tudo isso. Mas tem algumas perguntinhas que pairam no ar, que com certeza merecem a nossa atenção. E agora, vamos responder para você 10 perguntas sobre a franquia Mario Bros. Qual a idade do Mario? A primeira vez que o Mario surgiu no mundo dos games foi praticamente como uma, vamos dizer assim, participação especial no primeiro jogo arcade do Donkey Kong, lá em 1981. Na época, ele ainda se chamava Jumpman, o carpinteiro. Mas com certeza ali já era o Mario com sua típica roupa vermelha e seu icônico chapéu de encanador, o Cap. Nesse primeiro game, inclusive, o Donkey Kong passava o tempo todo jogando barris no Mario, tentando derrotá-lo. Quem diria que eles iam se tornar amigos, não é mesmo? Cara, agora eu me emocionei de verdade. Então, se a gente fosse contar de 1981 até 2023, o Mario teria 42 anos. Você tá velho. Mas palma, não priemos cânico, como diria o Chapolin Colorado. Em uma entrevista divulgada pela Nintendo lá em 2005, Shigeru Miyamoto, criador do Mario, revelou que o personagem nos jogos tem entre 24 e 25 anos. Vamos combinar que é muito mais adequado. Afinal, para pular tanto com 42 anos... Essa informação do Miyamoto bate com uma história em quadrinhos chamada de Mario vs Wario, em que Mario recebe uma carta do seu colega de infância vingativo. Nesse momento, Mario tem um flashback do passado, quando eles eram crianças e aparentavam ter entre 2 e 5 anos de idade. E fala, já faz quase 20 anos. Logo, as contas batem com certeza. Por que ele tem esse bigode? Vamos combinar que para um jovem que tem entre 24 e 25 anos, o bigode do Mario é bem incomum, mas não podemos dizer que não combina. Mas daí surge a pergunta, por que o Mario tem esse bigode? Além de ser uma marca registrada da família Mario, com exceção da mãe, é claro, todos possuem seus bigodes. O Luigi, o pai do Mario, o avô, o tio e um homem que provavelmente é seu primo também tem. Logo, é uma marca registrada de família. Mas a verdade é que o bigode do Mario só foi criado por um único motivo. A Nintendo, quando criou o personagem, estava quase quebrada. Sabe aquele ditado que alguém sem grana fala? Tô mais quebrado que arroz de terceira? Pois essa era a Nintendo na década de 80. Quer dizer, na década de 80 antes de lançar o Super Mario. Como a grana estava curta para baratear o processo gráfico do jogo e poder destacar o nariz do personagem, Miyamoto, criador do Mario, fez um bigodão em cima da boca dele. E vamos combinar que sem bigode tanto o Mario quanto o Luigi iam ficar, vamos dizer, no mínimo estranhos. Quantos filhos tem o Bowser? Qual é a namorada dele? Para surpresa de muitos fãs, em 1988, o supervilão Bowser surgiu acompanhado de 7 mini Bowsers no jogo Super Mario Bros 3, chamados de Koopalings, ou chamados no Brasil carinhosamente de Koopalinhos. Cada um deles foi baseado em um artista ligado à música diferente, como por exemplo Ludwig von Koopa, inspirado em Ludwig von Beethoven. No jogo, cada um deles era o chefe de uma fase que o Mario precisava derrotar para avançar. Durante muito tempo se especulou que os 7 eram filhos de Bowser. Em 2002, no jogo Super Mario Sunshine, foi apresentado o Bowser Jr., que passaria a ser o 8º filho dele. Ele é simplesmente idêntico ao pai, só que uma versão um pouco menor.
Como em 2012, Miyamoto disse que nenhum dos Koopalings era de fato filho do vilão, mas só uma espécie de generais entre os Koopas. Bowser Jr. se tornou filho único, a gente pode dizer assim. Então, pelo menos por enquanto, o Bowser tem apenas um filho, o Bowser Jr. Até hoje permanece desconhecido o paradeiro da mãe dele, se ele existe, é claro. Mas o mais engraçado é esse diálogo em Super Mario Bros. Sunshine, onde o pobre Bowser Jr. por algum tempo pensou que a Princesa Peach era sua mãe. Muitos especulam que Bowser criou seu filho com magia, criando um ovo, do qual ele nasceu. Se isso é ou não verdade, a gente só vai saber no dia que Miyamoto resolver nos falar. Qual a fraqueza do Mario? Quem joga Mario sabe que o que não faltam ao personagem são habilidades. Para ter uma ideia, algumas delas incluem características físicas sobre-humanas, versatilidade, técnicas de combate, técnicas de pulo, manipulação de tamanho, camuflagem, invisibilidade, invulnerabilidade, voo e até respirar embaixo d'água. Então surge a pergunta, afinal, qual é a fraqueza de um personagem como esse? Pois é, a resposta é exatamente até o momento nenhuma, exceto cair de cara em cogumelos. Quem sabe o Miyamoto não cria alguma coisa no futuro. Vamos aguardar. Qual é a fase mais difícil do Super Mario? Atualmente, são mais de 250 jogos do Super Mario lançados até hoje. Ou seja, a gente pode dizer que existem literalmente milhares de fases que o Mario já teve que passar. Inclusive, em Super Mario Maker, é permitido aos próprios jogadores criar e personalizar estágios, sendo que alguns são praticamente impossíveis de passar. Mas, para responder essa pergunta, vamos desconsiderar essas fases não oficiais. Mesmo assim, ainda existem muitas fases de alguns jogos que são consideradas dificílimas. Mas como a gente tem que escolher só um... E o mais engraçado é que um dos jogos mais fáceis do Mario também possui aquela que pode ser considerada a fase mais difícil de todas. No New Super Mario Bros. 2, a fase denominada Impossible Pack, acho que esse nome já dava uma dica, né? Impossible, que quer dizer apenas impossível. Não podemos negar que os desenvolvedores são sinceros. A fase é composta de 3 níveis. Se o personagem morrer em qualquer uma delas, volta para o início da fase. Existe uma infinidade de desafios, ataques constantes e inimigos, e praticamente todos eles ao mesmo tempo. E para premiar, um cronômetro no canto superior da telinha aumenta a angústia de quem tá jogando, o que com certeza interfere. O gamer precisa superar um mar de veneno, serras cortantes, rajadas de fogo e muito mais, além de culpas de plantas carnívoras. Enfim, para muitos, assim como nós, essa é a fase mais difícil de todos os tempos do Super Mario. Conta pra gente se você acha que existe alguma outra fase de algum outro jogo que você considera mais difícil que essa aqui nos comentários. Por que o Mario é italiano? O Mario foi criado pela Nintendo, que é uma empresa japonesa. Shigeru Miyamoto, criador e desenvolvedor do personagem, também é japonês. Logo, o Mario também deveria ser japonês. Mas você já se perguntou por que os japoneses criaram um encanador baixinho italiano? A ideia da nacionalidade do Super Mario surgiu quando a diretoria da Nintendo, em 1981, estava em um armazém nos Estados Unidos alugado, realizando a supervisão da conversão de gabinetes de arcade para lançar Donkey Kong, o primeiro jogo que o Mario apareceu. Não sei se você se lembra, mas a Nintendo estava quebrada na época. Por esse motivo, o aluguel daquele armazém estava atrasado. Coincidentemente, o dono do galpão, um ítalo-americano chamado Mario Segale, foi aquele dia cobrar os aluguéis atrasados e por acaso se encontrou com a cúpula japonesa que estaria nos Estados Unidos por alguns dias. Pessoas que estavam presentes afirmam que o Mario Segale foi bem energético e a discussão foi bem forte, mas que no final aceitou a promessa de pagamento dos direitos japoneses. A conversa foi tão marcante que o presidente da Nintendo, Minoru Arakawa, pouco tempo depois batizou o Jumpman de Mario e deu a ele a nacionalidade italiana, 2 características do locatário do armazém da empresa. Inclusive, a gente contou toda a origem do Mario Bros com mais detalhes sobre Mario Segale nesse vídeo que tá no card. Dá uma conferida nele também. Quantos Yoshis existem? Em um determinado momento do filme do Mario, vemos vários dinossauros coloridos correndo. E ao final da cena pós-crédito, vemos o ovo do Yoshi chocando. Na verdade, existem oficialmente dinossauros de 11 cores. Ou seja,
A espécie do Yoshi possui 11 tipos diferentes. Inclusive, alguns deles possuem até mesmo nome próprio, como foi divulgado em materiais oficiais da divisão europeia da Nintendo, que traziam nomes para cada um dos amigos de Yoshi. Então, partindo dessa informação, dinossauros existem muitos, mas Yoshi só um mesmo, que é o verdinho da língua comprida, que ajuda o Mario em suas aventuras. Quem são os irmãos do Mario? No filme do Super Mario, podemos ver no momento do jantar várias pessoas fisicamente parecidas, que fazem de alguma forma parte da família do Mario. E temos um rapaz e uma moça que se parecem com Mario e Luigi, principalmente por causa da cor do cabelo. E muitos começaram a especular se os dois não seriam irmãos do Mario, ou pelo menos um dos dois. Isso possui uma base em um episódio de Super Mario Bros. Super Show de 1989, a única série live action, em que uma sobrinha de Mario e Luigi chamada Marilyn aparece para visitar os tios. Mas o episódio não esclarece detalhes, então a gente não pode afirmar nada. De toda forma, a série também não é canônica. Logo, a gente pode afirmar que, de fato, pelo menos por enquanto e oficialmente, Mario só possui um irmão, o Luigi. Ao que tudo indica, aqueles dois na mesa são os primos do Mario, além da esposa e provavelmente filha. Por que o Mario não gosta de cogumelo? Na mesma cena da família reunida na mesa, vemos a reação do Mario ao perceber que tem cogumelos em sua macarronada. Algo irônico para alguém que precisava salvar exatamente o reino dos cogumelos. Então surge a pergunta: afinal, por que o Mario não gosta de cogumelos? Como nem a Nintendo nem o filme nos contam muitos detalhes sobre isso, não conseguimos chegar a um porquê desse motivo. Mas o fato é que comer os cogumelos deixa o Mario maior e mais forte, o que permite que ele pule mais alto. Será que o Toad gostaria do Mario se soubesse que ele não gostava de cogumelos? Ah, antes que eu esqueça, existe uma teoria de um fã que inclusive foi apresentada ao Chris Pratt baseado em um mangá chamado Super Mario 64, lançado lá em 96, que mostra um cogumelo nascendo nas costas do Mario. Bizarro! Quando Chris Pratt, o dublador do Mario na versão original, viu isso, ele mesmo disse, abre aspas, isso me faz querer comer cogumelos ainda menos. É realmente incrível que você tenha descoberto isso. Fecha aspas. Até eu quero comer menos cogumelo agora. Mario tem filhos? Então, no decorrer dos jogos, os fãs sempre especularam que haveria um interesse amoroso entre o Mario e a princesa Peach. Mas acho que isso nunca vai rolar. Sim, é verdade que em alguns desenhos é mostrado que o Mario é apaixonado pela princesa, como no filme A Grande Missão, para resgatar a princesa Peach, um anime japonês de 1986. Em Robot Chicken, eles até fizeram uma paródia em que o Mario e a princesa Peach teriam um bebezinho e morariam em um subúrbio. Mas isso não quer dizer que ela retribua. Na verdade, pelo menos ainda não do jeito que ele gostaria, mesmo que ela quase tenha dado um beijinho no nariz dele uma vez ou outra. E ele fica muito felizão com isso, mas nada oficial, pelo menos por enquanto. Mas também temos a Pauline, a donzela em perigo que o Mario precisa salvar no primeiro game que ele participou, o arcade do Donkey Kong, e também seu interesse amoroso. Depois dessa participação em 1981, ela só voltou a aparecer em 2004, no game Mario vs Donkey Kong. E em 2017 ela se tornou a cantora do tema do jogo Super Mario Odyssey. E em 2019 ela se torna um personagem jogável em Mario Tennis Ace. Ou seja, ela tá cada vez mais próxima, a gente pode dizer assim, do Mario nos games. E no filme ela é mostrada como prefeita de Nova York. Ou seja, ela já tá presente no filme e vai poder ter mais destaque nos outros que vão vir. Quem sabe no futuro a gente não veja o Mario com a Pauline ou com a Peach, mas por hora o nosso bigodudo não possui herdeiros. Vamos aguardar. Quem sabe em uma futura continuação não pinte uma novidade. Mas e aí? Conta aqui nos comentários se você acha que em um próximo filme a gente vai ter mais detalhes da família do Mario e do Luigi. Você acha que vai ter uma continuação do filme do Mario? Até a próxima. Valeu!